Eu já trabalho com design de serviços e com experiência do cliente há alguns anos. Eu não vou contar para não denunciar a idade. Trabalhei em agências de propaganda, desenhando serviços para outros clientes. Trabalho hoje numa seguradora, desenhando serviços para os clientes. Então, tenho bastante experiência para compartilhar com vocês sobre como desenhar um serviço que vá fazer com que o cliente tenha vontade de comprar e fazer com que o cliente que já está dentro de casa não queira sair, como o Matheus falou, para um outro concorrente. A ideia aqui é tentar responder essa pergunta, né? Como prover serviços que todos querem comprar? É óbvio que quando a gente fala de todos, não existe comunicação, não existe estratégia de design de serviços que vá atingir a todas as pessoas, né? A gente está falando do teu público-alvo, de quem é o teu cliente, seja na região onde você atua, seja na região onde você quer entrar. Então, como é que a gente faz para desenhar serviços para atrair as pessoas que estão dentro desse público-alvo? Antes de entrar mesmo na questão do design de serviços, eu quero trazer uns números para vocês para contextualizar o porquê da importância da gente pensar nisso. A Bain Company, que é uma consultoria, fez uma pesquisa que apontou que 77% dos executivos acreditam que suas empresas oferecem produtos diferenciados. Essa é a visão da empresa para o próprio serviço. Essa mesma pesquisa também apontou que apenas 8% dos clientes dessas mesmas empresas concordam com isso. Ou seja, tem um descolamento muito grande entre o que a empresa acha do próprio serviço e o que o cliente dessa empresa pensa desse serviço. Está faltando, como o Matheus falou, ouvir um pouco mais o cliente. Isso aqui vocês já estão mais carecas do que eu de saber, né? Mas o IBGE, na última PNAD, trouxe esses dados. A gente tem 64,7% da população brasileira acima de 10 anos acessando a internet. São 116 milhões de produtores de conteúdo, pessoas que estão na internet falando acerca das experiências que estão tendo e dos produtos que estão consumindo, né? Hoje em dia é comum, você vai almoçar num lugar, tira foto do prato. Você vai cortar o cabelo, tira foto no barbeiro. Você vai em tal lugar e você coloca e compartilha com as pessoas como é que está sendo essa experiência para você. E isso é o que o teórico Henry Jenkins chama de cultura participativa. Todos nós, hoje, somos uma nova mídia. Todos nós produzimos conteúdo o tempo inteiro e compartilhamos esse conteúdo para algum público, seja os nossos seguidores, seja as pessoas com quem a gente fala na rua. Isso faz com que a nossa atenção para os serviços que a gente presta tenha que ser muito maior, para que a gente não tenha uma propaganda negativa por parte do nosso cliente. Essa propaganda negativa, ela gera o que outro teórico da internet, que é o Pierre Levy, chama de inteligência coletiva. A inteligência coletiva é essa colcha de retalhos que todas essas opiniões que estão na internet sobre a tua marca formam. Tem um exemplo emblemático sobre isso. Vocês conhecem a CCE. Quem conhece a CCE aqui? Toda vez que eu falo CCE, alguém faz a piadinha do começou comprando errado, né? Que é o que teoricamente significa a sigla dos caras, né? A CCE, ela teve uma experiência extremamente negativa com a inteligência coletiva. E no momento em que a internet nem era tão forte como é hoje. As pessoas criaram essas piadas com a CCE porque ela não tinha um produto com a qualidade adequada, segundo os clientes. E aí, o que aconteceu? Começou a criar-se uma inteligência coletiva de que o produto da CCE não é um produto bom. Mais uma vez eu vou dizer, numa época em que a internet não era tão forte, a gente já tinha isso acontecendo com a força que teve com a CCE. Eles não conseguiram reverter isso, a marca não conseguiu reverter esse branding negativo. E aí o que aconteceu? Saiu do mercado.
foi até comprada, se não me engano, mas mesmo assim não conseguiu retornar com força, suficiência, com pujança para continuar no mercado. Então o cenário é esse. Você tem hoje as empresas, como a gente viu lá nos 77% que a Bain Company apurou na pesquisa, empresas focadas muito no seu próprio processo. É importante focar no processo, gente. A gente não pode deixar de oferecer o nosso serviço com a melhor qualidade possível. Mas a gente também tem que focar no nosso cliente, no que o nosso cliente espera desse serviço. E a gente tem do outro lado clientes que são produtores de conteúdo, que são críticos e que estão a todo momento na internet, agora com a facilidade de tirar um celular do bolso e reclamar, por exemplo, sei lá, do Uber que cancelou a tua corrida e te deixou sozinho na chuva, ou do prato que demorou a chegar no restaurante que você estava comendo. Esse cenário faz com que a gente tenha que pensar muito e pensar com muita cautela nos serviços que a gente está prestando. Só uma definição acadêmica de design de serviços para vocês. Design de serviço é a atividade responsável por organizar e planejar infraestrutura, comunicação, pessoas e todos os componentes de um serviço, buscando uma melhora na qualidade desse serviço e na interação que o consumidor tem com o prestador. Essa é uma definição mais acadêmica. Se você for no Google e procurar o que é design de serviços, vai vir isso. Mas eu gosto dessa daqui. Essa tangibiliza mais o que é o design de serviços de fato. Quando você tem duas cafeterias, uma ao lado da outra, e elas vendem exatamente o mesmo café, exatamente pelo mesmo preço, é o design de serviços que faz com que o cliente entre em uma e não na outra. É exatamente a experiência que o cliente tem no teu estabelecimento, com o teu produto, que vai fazer com que ele escolha o teu serviço e não o serviço do concorrente, visto que a gente tem aqui um monte de provedores que acabam sendo concorrentes uns dos outros. O que vai fazer com que o cliente escolha o teu serviço é justamente você ter um serviço diferenciado, ter uma experiência bacana para o teu cliente. Eu falei de cafeterias aqui. O café é um excelente exemplo de design de serviços. A gente consumia café antigamente assim, né? Comprava lá o grão, torrava e moía em casa e fazia o café, né? Aí alguém teve a ideia de percebeu que as pessoas gostariam de ter café já torrado e moído. E aí o que essa pessoa fez? Ela foi e criou uma embalagem para vender café torrado e moído. Isso é design de serviços. Ele pensou, sob a ótica do cliente, no que esse cliente gostaria de receber. E aí um outro cara foi e melhorou o serviço mais ainda. O que ele fez? Ele serviu o café já pronto. Então ele abriu uma cafeteria, onde você chega lá, escolhe o café do jeito que você quer e toma o café pronto lá, sem ter o trabalho de fazer o café, lavar a louça, etc. E aí veio outro cara e evoluiu ainda mais com o serviço de cafeteria, criando uma experiência diferente de tomar café. Esse copinho remete muito a uma cafeteria muito famosa, que é o Starbucks. E a gente vai falar um pouco desse case mais para frente, que é um case excelente de design de serviços. O que acontece? Uma xícara lá atrás custava 1 centavo. Quando a gente começou a entregar café embalado, torrado e moído, passou para 40. Com serviços passou para 3,50. E a experiência elevou esse preço para R$10. O que a gente está querendo dizer aqui? Design de serviços, entregar um serviço melhor, entregar uma experiência única, inesquecível para o teu cliente, vai fazer com que o teu produto tenha uma agregação de valor. O teu produto, você vai cobrar R$10 num copo de café e o teu cliente vai pagar os R$10 que você cobrou, porque ele vai sentir, ele vai perceber valor naquilo. Ele vai sentir que o preço que está sendo cobrado é um preço justo, mesmo sendo o mesmo café, talvez, que ele provaria se ele mesmo comprasse o grão e fizesse em casa. Como é que a gente faz, então, para turbinar essa experiência do cliente? O design de serviços, ele utiliza dezenas de ferramentas, mind maps, blueprints. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. A ideia é deixar algumas dicas para vocês, e o melhor caminho para a gente deixar essas dicas é utilizar os 5 princípios do design de serviços.
Um serviço, segundo esses princípios, ele precisa ser, o primeiro princípio, ele precisa ser centrado no cliente. Gente, isso é o primeiro passo, é a base do design de serviços. Se você quer prestar um serviço para alguém, você tem que prestar esse serviço, você tem que construir esse serviço através do olhar do teu cliente. Todos os serviços que você presta, a gente viu isso lá no primeiro slide, na pesquisa da Bain, todos os serviços precisam ser avaliados sob a ótica do cliente, não sob a nossa ótica. Porque eu entendo que eu tenho uma companhia, presto o serviço que for, eu vou tentar prestar o melhor serviço possível para eu conseguir mais clientes. Se eu tenho, segundo a minha avaliação, um serviço legal e eu sento em cima disso, eu estou ignorando o principal interessado nesse serviço, que é o meu cliente. O Matheus falou aqui de pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação é fundamental, é basilar. Você pode fazer pesquisa de satisfação, e aí tem várias metodologias, mas você pode fazer pesquisa de satisfação em cada ponto de contato para você medir como é que o cliente está avaliando aquele ponto. Então, por exemplo, o meu cliente teve um problema, ligou para a minha central de atendimento. Como é que ele vai avaliar o atendimento da minha central? E aí eu vou saber se o atendimento da minha central é legal. Então, nesse ponto de contato, eu já posso fazer uma pesquisa com ele. Aí vamos supor que ele precisou de uma visita técnica. O meu técnico foi até a residência desse cliente. É outro ponto de contato dele com a companhia. Como é que ele avalia esse ponto de contato? É outra pesquisa. Aí eu posso avaliar como é que ele avalia, como é que ele vê a prestação de serviço do meu técnico. E eu posso ter uma outra pesquisa, se usa isso normalmente, uma pesquisa em pontos de contato. Então, cada ponto de contato você utiliza uma pesquisa de satisfação e pesquisas anuais. Então, você pega lá o teu cliente e manda uma pesquisa anual que ele vai te dar uma visão geral do que ele, da avaliação dele e da tua companhia, do serviço que você presta. Então, vocês podem, se vocês esquecerem tudo que eu falei aqui, não esqueçam isso. Coloquem o cliente no centro de todas as ações de vocês. Esse é o principal passo para a gente ter um serviço bacana e um serviço que todo mundo quer comprar. O segundo passo é o seguinte, o serviço ele precisa ser construído de uma forma co-criativa. E aí o co-criativo não é só, trazer não só o cliente, mas trazer outras pessoas também, outros stakeholders, né? Então você tem que trazer, por exemplo, os teus funcionários para o processo. Porque se eu chego, pergunto ao cliente qual é o serviço que ele quer, ele diz para mim, eu quero o serviço desse jeito. E aí eu chego na minha empresa e falo assim, ó, agora o serviço vai ser desse jeito, porque a maioria dos clientes na pesquisa está dizendo que é desse jeito que tem que ser. E o meu funcionário não compra isso, ele joga por água abaixo a minha estratégia. Então eu preciso que o meu funcionário ele esteja envolvido nesse processo. Ele participe do processo de desenho desse serviço. Primeiro porque ele vai ser o executor desse serviço. Segundo porque eu preciso que ele se engaje com isso para que ele preste um serviço de qualidade também. E terceiro, porque quanto mais gente pensando um serviço e as pessoas que executam têm mais expertise nisso, quanto mais gente pensando esse serviço, melhor tende a ser a solução encontrada. O serviço também ele tem que ser sequencial. O que isso quer dizer? Eu não posso ter microprocessos bons e microprocessos ruins. Se eu tiver isso, eu jogo a estratégia de serviço toda por água abaixo também. Eu preciso que os serviços eles sejam encadeados, sequenciais, então eu preciso ter uma visão total do serviço que eu presto. E a partir daí, eu vou desenhando, mapeando e desenhando cada microprocesso, de forma que eles se encaixem e façam sentido sequencialmente. Como é que a gente faz isso? Desenhem jornadas do cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Seguradora que eu trabalho tem lá a jornada de entrada. O que é a jornada de entrada? É como o cara compra um seguro. Então ele vai lá, entra em contato, por exemplo, pelo site da companhia, e aí o corretor entra em contato com ele e agenda uma visita. O corretor vai até ele, mostra os produtos, faz uma venda consultiva e preenche uma proposta. Essa proposta vai até a implantação e é implantada no sistema. Isso é a jornada de entrada.
parei aí num determinado ponto, porque ela é um pouco mais longa, mas assim, eu preciso mapear essa jornada toda, entender quais são os pontos de contato, entender quais são os pontos mais críticos dessa jornada e atuar nesses pontos críticos. Então, por exemplo, se o meu corretor é um corretor, uma pessoa mal educada, por exemplo, isso vai causar um problema. Então, eu preciso cuidar para que as pessoas, no recrutamento e seleção, para que as pessoas tenham o perfil adequado. Se a implantação demora mais do que o cliente toleraria, isso é outro problema. Então, é isso que vocês têm que fazer, mapear os processos, pensar em como é que está sendo feito a entrega dos meus serviços para esse cliente, como é que esse cliente como é que ele entra e sai de um determinado processo, e aí, mais uma vez, galera, terminei uma jornada, posso medir a satisfação do cliente nessa jornada. Então, toda vez que o cliente compra um seguro nessa seguradora, ele terminou a compra, a gente implantou o seguro dele no sistema, está tudo ok, a gente manda o certificado para ele e manda uma pesquisa de satisfação. Eu quero saber como é que foi o teu processo de compra, se você está satisfeito, se você tem alguma sugestão. E uma coisa que eu esqueci de falar lá centrado no cliente é o seguinte: prestem bastante atenção, esse é o pulo do gato, prestem bastante atenção às reclamações informais. O que é isso? O cliente ele pode ligar para você e falar assim: olha, minha internet não está funcionando. Isso é uma reclamação formal, ele está te dizendo o que está acontecendo. E aí, durante a conversa com o teu operador, ele diz alguma coisa do tipo: cara, queria ver contigo também que meu boleto não está chegando no prazo. Isso é uma reclamação informal. Ele não está te pedindo isso, não é o principal motivo da ligação dele, mas normalmente a gente tende a ignorar isso, porque o mais importante é o que está causando o incômodo nele naquela ligação. Então, se ele liga para mim dizendo que está sem internet, eu preciso, na cabeça do operador, e ele não está errado, eu preciso resolver o problema da internet dele. Esse é o principal. Só que se ele faz uma reclamação informal, ele está te dando informações para que você melhore o teu serviço em outros aspectos também. A gente não pode pensar no serviço só como o core business da gente. Então, se eu sou provedor de internet, eu tenho que pensar na internet. Mas se minha jornada de cobrança, por exemplo, não está legal, eu não preciso me importar com isso? Claro que eu preciso arrecadar, eu preciso ter, faturar. Então, precisa ter lucro. Então, se eu não estou arrecadando direito, se eu não estou enviando um boleto no tempo certo para o meu cliente, se eu não estou debitando na conta dele na data correta, isso pode impactar o meu negócio. Então, isso também é importante. Prestem atenção nas reclamações informais. Muito dos serviços que a gente presta, eles têm partes que são intangíveis, que o cliente não vê. Isso tem que ficar evidente para ele de alguma maneira. O que eu quero dizer? Se um cliente reclama para mim, aí eu vou usar o exemplo do boleto de novo. Se o cliente reclama para mim que o boleto não está chegando para ele, o que a gente precisa entender? Que talvez não esteja claro para ele qual é o processo de envio de um boleto. Então, isso tem que ficar claro de alguma forma. Eu preciso dizer para ele qual é o problema, por que aquilo está acontecendo, como eu vou solucionar. Essas coisas, normalmente, elas ficam ocultas. E isso faz com que o cliente fique insatisfeito. Quando você liga num call center, por exemplo, para pedir um boleto, e o cliente e o operador... tá, tudo bem, eu vou resolver para o senhor aguarda, vai chegar no seu e-mail em 5 minutos. Ele não está dizendo para você, ele não te esclareceu o que aconteceu. E isso vai fazer com que você fique insatisfeito, porque você vai olhar aquilo e falar: cara, o cara não me mandou um boleto. E aí ele começa a questionar a qualidade dos demais serviços. Porque a internet está legal, mas assim, será que quando eu tiver um problema, ele vai me atender rápido? Será que ele vai conseguir? Porque assim, me cobrar, o cara não está conseguindo cobrar, eu quero pagar, não consigo. Isso é uma reclamação recorrente. Então a gente tem que pensar nisso. Todas as partes do processo, elas têm que ser desenhadas e evidenciadas para o cliente e para os stakeholders, para quem vai executar esse processo. O quinto e último princípio do design de serviços, passei demais, é que ele seja holístico. Eu já falei um pouco sobre isso. O processo, ele tem que ser mapeado e tem que ser considerado de ponta a ponta. Eu não posso considerar, olhar só para a minha qualidade de internet
e não olhar para o serviço que o meu técnico presta quando vai até a residência do cliente, ou não olhar para a jornada de cobrança, ou não olhar para o processo de contratação. É muito chato quando você está precisando de internet. Esses dias eu fiz a minha mudança, mudei de apartamento, e aí eu tinha que trabalhar e não tinha internet em casa porque você liga para o provedor, pede para o cara trocar de um apartamento para o outro, e aí ele te dá um agendamento, tipo, sei lá, uma semana depois. E aí, ele agendou para uma semana depois, eu aceitei porque eu não tinha o que fazer, eu precisava da internet, ia ficar uma semana sem, já estava me planejando para ir para algum lugar, sentar e usar a internet de alguém. Quando o próprio operador falou para mim, olha, faz o seguinte, quando terminar essa ligação, eu agendei aqui, mas quando terminar essa ligação, você liga para esse outro número aqui, que é uma central de atendimento técnico, e aí você pede para reagendar essa visita. Eu achei estranho, mas eu fiz. E eu reagendei a visita, e o que aconteceu? A visita que era para uma semana, isso foi numa sexta-feira, a visita que estava para outra sexta-feira ficou para segunda. Quer dizer, eles anteciparam quase uma semana a visita por causa dessa ligação. E aí o que acontece? Isso não é um processo que está evidente para mim ou para qualquer outra pessoa. Eu fico feliz que o cara tenha tido a presteza de dizer para mim, olha, tem uma outra maneira de você fazer, e aí ele conseguiu me atender, conseguiu atender a minha necessidade. Mas assim, pensa no serviço como um todo. Será que isso está fazendo sentido? Será que isso está encadeado? Será que não seria mais legal que ele já tivesse, o primeiro operador já tivesse acesso a essa agenda e já tivesse como fazer isso de uma outra forma? Aí tem toda uma questão técnica, eu não conheço o processo dos caras, eu não sei o que impede ele de ter acesso a esse tipo de coisa, mas o que eu sei é que, se a gente tiver boa vontade, se a gente mapear o processo, a gente consegue viabilizar. Qualquer coisa que a gente pensar, a gente consegue viabilizar. Óbvio, tudo tem um custo, seja um custo com pessoas, seja um custo com um custo financeiro, seja um custo de tempo, tudo tem o seu custo, mas viabilizar, a gente consegue viabilizar. A maioria das coisas a gente consegue viabilizar. Então, para que a gente tenha um serviço cada vez melhor, um serviço que o nosso cliente queira comprar, a gente tem que pensar nele como um todo, não só em partes soltas. Não posso melhorar só um processo e não encadear ele com os outros. Eu não posso ter a visão do cliente sobre um processo e não ter a visão do cliente sobre os demais. Por isso eu falei lá no início, é importante que você tenha uma pesquisa de satisfação em cada ponto de contato e uma pesquisa de satisfação generalizada, onde o cliente vai te dizer, no geral, qual é a avaliação dele sobre a tua empresa. Como eu falei também, eu trouxe o case do Starbucks. Eu sei que não é nada na área de vocês, mas é justamente para entender que o design de serviço ele pode atuar em qualquer área. Como eu falei, eu faço isso numa seguradora, né? Cara, que coisa mais difícil do que você prover um serviço bacana dentro de uma seguradora onde um cara compra um produto que ele só vai usar quando ele morrer. Né? Quer dizer, não é nem ele que vai usar, né? O beneficiário dele que vai receber. Então, assim, isso é totalmente intangível, é difícil de você fazer esse cliente ver valor nisso, pagar o preço que custa um seguro, porque justamente ele está pagando uma coisa da qual ele não vai usufruir. Então, você tem que pensar muito bem em como vai se conectar com esse cliente, como é que você vai fazer, despertar interesse, como é que você vai agregar valor a esse produto. E aí tem toda uma estratégia rodando para que o serviço seja o melhor possível, que o atendimento seja humanizado, para que quando ele precisar, ele tenha a cobertura dele ok, para que ele tenha outros serviços agregados a esse seguro, para que ele consiga tangibilizar que aquele seguro existe. Para vocês terem uma noção, quando a gente começou esse trabalho lá, uma reclamação recorrente do cliente era a seguinte: vocês me abandonaram, vocês só mandam o boleto para mim, vocês não me mandam mais nada, vocês não me dão um feliz aniversário no meu aniversário. E aí a gente começou a mapear o que esse cliente estava esperando, qual era a expectativa dele em termos de contato com a seguradora. Porque nem tanto a céu, nem tanta terra, né, gente? Eu não posso também saturar o cliente. É chato quando você fica enviando e-mail de 5 em 5 minutos, quando você fica enchendo a caixa de correio do cliente de mala direta. Isso
Isso nem se usa mais. Então, assim, tem que haver uma frequência que seja uma frequência adequada de contato, para você também não expulsar o teu cliente por excesso, né? Então, a gente mapeou isso tudo e a gente desenvolveu essas jornadas de contato, onde a gente tem mapeadinho direitinho o que eu mando para cada cliente, em que momento, e apurando o resultado disso, porque, naturalmente, quando você manda alguma coisa para esse cliente, ele te dá algum feedback. Em geral, ele liga para a central de atendimento para tirar alguma dúvida sobre o material ou para perguntar sobre alguma coisa que ele recebeu numa newsletter. Vocês me deram aqui uma dica de como declarar meu imposto de renda. A gente trabalha muito educação financeira lá. Então, como é que eu faço para declarar o imposto de renda? Eu fiquei com uma dúvida, eu quero que vocês me ajudem. Não é o core business da empresa, a gente não, nós somos uma seguradora, mas... Ok, o operador está preparado para direcionar ele, para ajudá-lo em todos os conteúdos que a gente coloca disponíveis para ele lá. Então, vamos lá. Starbucks é o case de design de serviços. Todos conhecem Starbucks, né, gente? Cafeteria. Eles são uma empresa fundada em 78, é uma empresa bem antiga nos Estados Unidos, e eles têm um estrondoso sucesso, né? Eu não preciso entrar nesse mérito, né? Só que o que acontece? Por que o Starbucks é diferente, por exemplo, das padarias que a gente tem em cada esquina aqui no Brasil, né? Por que eu topo pagar R$10 num copo de café no Starbucks, quando eu poderia pagar R$3,50 na padaria, na xicrinha, no café honesto, legal, e de repente ainda sobrava para um pão na chapa lá, né? O Starbucks ele criou um conceito chamado terceiro lugar. O que isso quer dizer? Eles querem ser o terceiro lugar preferido dos clientes deles. Primeiro vai ser a casa do cliente, o segundo vai ser o trabalho e o terceiro vai ser o Starbucks. Então eles se colocam dessa forma. E aí eles criam toda uma atmosfera para que o cliente tenha essa sensação. Então você chega no Starbucks, o que você encontra lá? Primeira coisa que você encontra, internet. Cara, quem não quer sentar num lugar para tomar um café, puxar o celular, acessar o Wi-Fi tranquilo, de graça, rodando filé e fazer as coisas que tem que fazer, ou sentar lá para fazer uma reunião. Já cansei de fazer reunião com um cliente no Starbucks. Marco com um cara lá, não gasto meu 4G e utilizo um ambiente bacana. Eles investem muito no conforto também. Você tem puff, você tem sofá. Os ambientes são muito parecidos, são muito familiares, né? São muito parecidos com ambientes de casa, com ambientes onde você normalmente se relaxa, normalmente você está mais tranquilo. Isso faz parte do desenho de serviços deles. Isso foi tudo pensado através da ótica do cliente, olhando para o que o cliente dele está esperando quando vai até lá tomar um café. O atendimento é totalmente personalizado. A gente pensa, o cara criou lá aquele esquema de botar o seu nome no copo, né? Porque facilita na hora dele entregar o café. Claro, facilita, é funcional. O design tem que ser funcional, não pode ser só para enfeitar, né? É funcional, então ele é um processo que facilita a entrega do produto para o cliente. Mas é um processo também que personaliza o atendimento. Quem não gosta de ser chamado pelo nome? Não é? A gente vai no lugar, o senhor, senhora, tudo bem, mas quando chamam de Gustavo, quando chamam de Guga, aí, cara, aí você ganha o cliente aí. E aí eles têm um lema que é o seguinte: não estamos no ramo de café para servir pessoas, estamos no ramo de pessoas para servir café. Olha a inversão da dinâmica. Ele não está olhando para o café dele. Eu tenho que ter o café X mais maravilhoso do mundo. É lógico que eles têm uma preocupação muito grande com a qualidade do produto deles e tem que ter. Porque também, se o produto for ruim, você pode ter um atendimento ótimo, mas o cliente não fica. Mas aqui ele inverte a dinâmica. Eu quero encantar as pessoas para que eu possa servir café para elas. Pensa nisso no teu negócio. Como é que você pode fazer para encantar o teu cliente para você prover internet para ele? Inverte essa dinâmica, coloca o teu cliente na frente de todos os serviços que você presta. Isso é uma aula de design de serviços. O que eles fizeram lá é uma aula de design de serviços. Porque quando você internaliza isso, e aí, mais uma vez eu vou dizer, os stakeholders têm que estar envolvidos. Se eu coloco isso tudo aqui no papel bonitinho,
coloco lá, imprimo, posto nas redes sociais, colo nas paredes das lojas, mas o meu funcionário está atendendo de má vontade, de cara feia, ele tem que comprar isso aqui. Eu tenho que contratar o cara pensando nisso aqui. Esse cara que eu contratei, que veio para a entrevista aqui, esse cara vai fazer isso? Ele tem esse perfil? Então, isso tudo tem que estar na cabeça da gente quando a gente pensa em desenhar serviços. E aí, quais são os resultados do Starbucks, né? Eles têm hoje 21 mil lojas, quase 22, né? 21.878, espalhados por 65 países e tem cerca de 40 milhões de consumidores por semana. Isso é uma monstruosidade, gente. Eles servem 850 milhões de litros de café por dia. E eles têm uma marca, só a marca deles, avaliada em 4,399 bilhões de dólares, com um faturamento anual de 19 bilhões. Ou seja, eles se tornaram um monstro que eles são, esse case de sucesso em design de serviços, em negócios de uma forma geral, através do desenho de serviços e da experiência do cliente. Mais uma vez, qualquer coisa que você lê sobre o Starbucks no Brasil, eles falam que a principal dificuldade deles é justamente concorrer com a padaria da esquina. E ainda assim, os caras têm muitas lojas no Brasil. Você tropeça, cai dentro do Starbucks, né? Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido relevante, que tenha despertado alguns insights para como vocês fazerem na empresa de vocês, como vocês melhorarem o serviço de vocês para os clientes. Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. E é isso, um abraço.